Aqui, quando você não está aqui, este prédio é só um galpão. Mas quando você está aqui, a igreja está reunida aqui. Eu quero falar um pouquinho mais, não da igreja que se reúne aqui, mas eu quero falar um pouquinho com vocês da igreja que se reúne nos lares, as nossas células. Muitas pessoas ganharam a versão desse nome célula, do nome G alguma coisa, G. Mas nós temos a célula como um grupo de controle, mas temos a célula como um grupo, a igreja que se reúne abençoando uns aos outros. É ali que acontece uns aos outros. E isso não foi uma moda inventada por nós, pela Comunidade da Graça, não. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, nós vamos ler o verso 42. Atos, capítulo 5, verso 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 42. Onde fala o seguinte: todos os dias, no templo e de casa em casa. Aonde? No templo e aonde mais? De casa em casa. Não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Eu quero orar com vocês para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração nessa noite, você possa ser ministrado, instruído, alimentado pelo Senhor em nome de Jesus. Amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, por estarmos reunidos na tua presença. Obrigado, Pai, porque estamos aqui nessa noite, porque o Senhor nos trouxe aqui, e quando o Senhor nos traz, o Senhor quer falar aos nossos corações. Que seja uma noite onde o teu Espírito fale. Que seja uma noite onde o teu Espírito nos direcione, Senhor. Nós nos abrimos para ouvir a sua doce voz. Nós nos abrimos para ouvir a sua direção sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, por estarmos juntos aqui reunidos, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós lemos aqui Atos 5:42, o livro de Atos, ele nos mostra, ele nos relata ali o começo, da igreja, o começo dos discípulos pregando o evangelho, como a igreja se dilatava, como a igreja crescia. É um ensinamento claro daquilo que começou a acontecer no mundo após a morte e a ascensão do nosso Senhor. Um grupo de homens que caminharam com Jesus. Um grupo de homens que tiveram suas vidas transformadas por Jesus. Um grupo de homens que eram pessoas diferentes uns dos outros, totalmente diferentes. Que tiveram suas vidas e as suas histórias impactadas por Jesus Cristo. Começam uma revolução no mundo. E 2000 anos depois, nós estamos aqui reunidos. Por quê? Porque um grupo de discípulos de Jesus começou algo poderoso nessa terra. Um grupo de homens que foram alcançados, salvos, libertos, restaurados, transformados pelo poder de Jesus Cristo. E nós estamos aqui hoje como discípulos de Jesus. E aqui em Atos 5:42, onde relata ali o começo da explosão da igreja, quando a igreja começa, o escritor Lucas escreve o seguinte: todos os dias no templo e de casa em casa. E a palavra fala o seguinte: não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Aqui é onde tudo começa para a igreja cristã. Você pode estudar sobre a história da igreja, você vai ver muitos detalhes riquíssimos, mas o ponto principal da história da igreja começa aqui, no templo e de casa em casa. A igreja começou nas casas, onde aqueles homens se reuniam. E nós vamos ler aqui o Novo Testamento, nós vamos ver que um dos grandes percursores do avanço da igreja foi um homem chamado apóstolo Paulo. Paulo foi um dos grandes percursores, um dos grandes homens
E você vê Paulo começando as suas viagens missionárias. E aonde ele vai passando, todo lugar que ele passava, ele vai fazendo o quê? Constituindo igrejas, de cidade em cidade, confrontando a cultura, confrontando o paganismo, confrontando aquilo que era a cultura local das pessoas. Ali ele começa uma igreja, e um grupo de irmãos se reúnem ali. Você vê assim em Corinto, em Gálatas, e assim por aí vai. Se você pegar o Novo Testamento, a maior parte do Novo Testamento é escrita pelo apóstolo Paulo. Porque ele começa ali a implantação da igreja de Jesus Cristo. E você pode observar que o ambiente, quando você lê essas cartas, você observa que o ambiente que ele começa isso, o ambiente que ele começa a sua estratégia principal, chama-se casas. Ele começa nas casas. Alguns historiadores dizem, né, que o apóstolo Paulo tinha 9 discípulos estratégicos. Outros dizem que ele tinha 7 discípulos estratégicos. Mas a estratégia principal de Paulo, sabe qual que era? Paulo levava o evangelho, discipulava, mentoreava e comissionava. Levava o evangelho, discipulava, mentoreava e comissionava, enviava. E assim começava um grande mover. E ali começava o grande mover do 1 a 1. Você vê Paulo discipulando o seu jovem discípulo Timóteo. Você vê muitos homens em que Paulo discipulava. Então começa a influência do 1 a 1. Então a igreja nos dias de hoje, ela não pode perder a essência do 1 a 1. E aqui nós temos 2 textos. 5:42, na realidade o texto está até errado aí é Colossenses 4:15, o primeiro texto, está Atos 5:42, então o primeiro texto aqui não é Atos 5:42, é Colossenses 4:15, que diz o seguinte: saúdem os irmãos de Laodiceia. Olha só, lá em Laodiceia, Paulo escreve: saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a que se reúne aonde? Na sua casa. E aí lá em Filemon, ele escreve, a irmã Áfia, aqui alguns, quem aqui, se você vai ter filho, tem algumas sugestões muito bonitas de nome aqui, né? Áfia. Vanessa. Áfia. Se for menino, Arquipo. Olha que coisa linda. Dá até fazer um nome composto aí, né? A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas. E aí o quê? E a igreja que se reúne com você aonde? A igreja que se... Você vai ver muitos outros textos como esse. A comunidade da graça em Itaquera. Ela se reúne em células para quê? Para ser melhor pastoreada. Para seus membros sejam discipulados. E para que o rebanho, você, possa ser capacitado. E com isso, nós não queremos que você somente frequente, mas que você seja igreja conosco. Que você faça parte da nossa família. Que você esteja sempre junto com a gente, participando, se integrando, sendo enviado, sendo um discípulo de Jesus. E aí o tema que eu coloquei nessa mensagem é um tema provocativo, né? O tema é célula. O porquê não vivo sem? É um tema provocativo. E aqui eu quero mostrar para vocês 7 motivos porque eu não vivo sem uma célula. Eu não vivo sem uma célula em primeiro lugar, porque por ela a minha fé é edificada. Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 32, diz o seguinte: mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, o que você fazer o quê? Fortaleça os seus irmãos. Fortalecer os seus irmãos, fortalecer uns aos outros. É isso que é um papel da célula, fortalecer a fé. Quando você estiver fraco na fé, é o papel da célula fortalecer você. É você ser fortalecido, a sua fé ser edificada. Quantas são as dificuldades que nós não passamos no dia a dia, irmãos? Quem que não tem problema? Levanta a mão. Quem não tem? Que susto, achei que só eu tinha problema.
Todos nós temos situações. E existem momentos na nossa trajetória em que a nossa fé é testada. É ou não é, irmãos? Quem aqui já foi testado na sua fé? Levante a mão comigo. Vou fazer uma pergunta mais precisa agora. Quem aqui foi testado na sua fé nessa semana? Eu também fui. E neste momento, quando nós estamos sozinhos, a propensão que nós temos é tropeçarmos, é não crer, é abrir mão. E através da fé, através da célula, no ambiente da célula, da igreja que se reúne nas casas, é onde a nossa fé ela é edificada. Por isso que nós recebemos dons. Por isso que a igreja recebeu dons. Por isso que você recebeu dons. Efésios 4, 12 e 13 diz o seguinte: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Seja edificado. Verso 13. Até que todos, quantos? Todos, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E aí aqui diz o seguinte: e alcancemos e cheguemos à maturidade. A maturidade está relacionada à medida da plenitude de Cristo. Os dons foram derramados sobre a igreja, não para que você seja especial. Olha, o irmão profetiza, o irmão cura. O pastor Carlos Alberto foi muito preciso aqui de manhã sobre, os curandeiros gospel. Mas os dons foram derramados para que o corpo de Cristo seja edificado. Deus nos deu dons do Espírito, para que todos aqueles que estão sob nossa influência sejam alcançados, tocados e abençoados. Deus tem colocado na sua vida, preste atenção, Deus tem colocado na sua vida e no seu dia a dia, pessoas que, às vezes você não entende por quê. Por que essa pessoa está na minha vida? Sabe por quê? Porque o Senhor quer te usar para que ela seja influenciada, ela seja abençoada em nome de Jesus. Por isso Ele tem dado dons à sua igreja. Por isso que o ambiente celular é o melhor ambiente para a pessoa crescer. Não tem, presta atenção, irmãos, não tem como não crescer em uma célula, não tem como não crescer em um grupo. Porque na célula nós chegamos com um material bruto, e lá nós somos lapidados, trabalhados. Isso é igreja. Ninguém cresce sozinho. Ninguém é pai e mãe sabe. Para o seu filho crescer e amadurecer, você teve que fazer várias correções de rota. Alguns estão fazendo isso ainda. Porque ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. Ovelha anda em rebanho. E ovelha fora do rebanho, sabe o que ela é? Presa fácil. Aquela história de que, agora, depois da pandemia virou uma moda isso, né? Agora eu sou da igreja do YouTube. Delivery Gospel. O iFood, cada dia se eu estou afim de uma mensagem que fale com o meu ego, hoje eu vou ouvir aquele pastor. Se eu estou afim de um foguinho diferente, eu vou ouvir aquele pastor. Se eu não estou afim de confronto, se eu não estou afim de nada, só quero meu ego amaciado, eu vou ouvir aquele pastor. Irmãos, presta atenção. Só dá para ser igreja quando nós estamos juntos. Você só pode ser igreja com quem está do seu lado. Olha para quem está do seu lado. Só pode ser igreja com ele. Não existe. Alguém aqui já viu uma mão andando sozinho pela rua? Se você vê. Professor Vanessa, você está andando aqui, você viu uma mãozinha lá? Afasta-te de mim, Satanás, né? Não tem como. Por quê? A mão só tem função no corpo. A mão sozinha não tem vida. Ela não pode fazer nada, porque ela depende do quê? Do braço. Ela depende do cabeça. Nós dependemos do cabeça, irmãos. Nós dependemos de Jesus.
E Jesus se manifesta nesse ambiente. Jesus se manifesta à sua igreja. Porque onde houverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, onde ele vai estar? Ele vai estar ali. Jesus se manifesta num ambiente como esse. Ser crente sozinho não existe. Isso é história. Isso é história. Olha o que o apóstolo Paulo escreve lá em Efésios 4,16. Vou ler para vocês aqui na versão NVT. Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E aí ele continua. E cada parte, ao cumprir sua função específica, presta atenção, cada parte tem uma função específica. As mãos têm a função delas. Os pés, você já viu, você está chegando na casa da pessoa, você está comendo com o pé? Meu irmão, que aberração é essa? Colocando a comida no ouvido? Não dá. Cada parte tem uma função específica. Cada parte tem uma função específica e ajuda as demais a crescer. Aí aqui ele coloca, para que todo o corpo se desenvolva e seja o quê? Saudável em amor. 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 Saudável em amor. Amém. Segundo lugar, porque por ela, o meu emocional é fortalecido. Romanos capítulo 1, verso 12 diz, olha só o que o apóstolo Paulo diz, quando nos encontrarmos, o que ele quer fazer? Quer encorajá-los na fé. E também quero ser o quê? Reciprocidade. Ser encorajado por sua fé. Numa célula os dois lados dão. Não é só o líder, mas um abençoa o outro. E o Romanos 12:15 diz, olha o que o apóstolo Paulo escreve. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Através da célula, o nosso emocional é fortalecido. Vivemos em dias em que as pessoas estão doentes na sua alma. É verdade ou não é? Um alto número de pessoas doentes na sua alma. Nós precisamos uns dos outros. E mais do que nunca nós precisamos ser encorajados. E diante, meus irmãos, de qualquer situação, juntos nós somos mais fortes. E capazes de quê? De superar qualquer dificuldade das estações das nossas vidas. Por isso a célula é um ambiente onde o meu emocional é fortalecido. Você pode ir para uma reunião da célula, irmãos, naquele dia. Mas ali você vai receber uma palavra de Deus sobre a sua vida. Você vai ser encorajado. O seu emocional vai ser fortalecido. Esse é o ambiente. É o ambiente que a igreja propõe. Em terceiro lugar. Por que eu não vivo sem uma célula? Porque através dela, nossas famílias são pastoreadas mutuamente. Gálatas, capítulo 6, verso 10, diz o seguinte: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Irmãos, nós temos que cuidar bem da nossa família biológica? Sim. Mas nós também temos que cuidar bem da nossa família da fé. Nós temos que cuidar bem das duas famílias. As nossas famílias são pastoreadas mutuamente através das células. Sabe, irmãos? Quem aqui, sua família biológica é perfeita? Levanta a mão. Só Alexandre. Mas, irmãos, eu quero te falar algo. Vou te falar algo. A nossa família biológica não é perfeita. Assim como a da fé também não é perfeita. A nossa família da fé também não é perfeita. Mas existe uma diferença. Eu não sei quando a minha família biológica vai mudar.
Mas eu sei que a espiritual vai mudar, porque Jesus vai encontrar sua igreja, que é a sua família espiritual, sem ruga, sem mancha, sem mácula, adornada. Então são através do ambiente da célula, em que as nossas famílias são pastoreadas, são cuidadas. O ambiente da igreja é um ambiente em transformação contínua. E é neste ambiente que as nossas famílias são pastoreadas. Irmãos, presta atenção, eu falo isso todas as vezes que nós vamos trabalhar nossa recepção de novos membros, quando a gente tem um café da manhã com eles, eu falo. É num ambiente como esse que eu quero criar os meus filhos. Os melhores amigos dos meus filhos têm que estar aqui dentro. Os meus melhores amigos têm que estar aqui dentro. Porque eu estou edificando a minha família junto com a minha família da fé. É aqui que eu tenho que colocar as minhas raízes. É aqui que as minhas raízes precisam estar firmadas. É aqui que as raízes da minha família precisam estar firmadas. Nós precisamos entender este princípio sobre as nossas casas e sobre as nossas famílias. Em nome de Jesus. Em quarto lugar, eu não vivo sem uma célula. Sabe por quê? Porque através dela é que acontece a integração do rebanho. É através dela que as pessoas são integradas. Filipenses 4, verso 1 e o verso 2 nos diz o seguinte: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Presta atenção, irmãos. Aonde existe relacionamento, existe conflito. É verdade ou não é? Aonde existe relacionamento, existe conflito. E olha aqui o apóstolo Paulo tratando. Imagina só, irmãos. O apóstolo Paulo envia a carta aos Filipenses. Ali o anjo da igreja reúne todos. Imagina uma reunião como essa aqui, os irmãos reunidos, o apóstolo Paulo vai lá, pega a carta e ele lê para o seguinte para os irmãos: portanto, meus irmãos, a quem eu amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam firmes. Aí ele fala com duas mulheres, sempre elas. A Fabiana não está aqui mesmo, eu posso falar à vontade. Aí ele fala, Evódia e Sintique, para de brigar. Parem de causar picuinha. Vocês conseguem viver em paz? Aí ele diz, vivam em paz no Senhor. Mas o que eu quero entender com vocês aqui, não é a exortação que ele dá sobre Evódia e sobre Sintique. O que eu quero mostrar para vocês é o apóstolo Paulo se dirigindo às pessoas pelo nome. As pessoas se conheciam. As pessoas se conheciam. Por que elas se conheciam? Havia integração, irmãos. Não tinha o patinho feio, não. Todo mundo se conhecia, as pessoas se integravam. Por quê? Porque elas estavam juntas. Existiam problemas? Existiam problemas. Mas as pessoas se relacionavam. Havia integração. Integração no rebanho. Elas se relacionavam umas com as outras. Elas se relacionavam para que as pessoas, um pudesse ser abençoado, outro pudesse ser edificado, outro pudesse ser encorajado. Havia uma mutualidade no meio havia integração. Os novos que chegavam até eles, aqueles que se convertiam, aqueles que aceitavam Jesus, aqueles que eram alcançados pela palavra da verdade, quando chegavam eram integrados como? Através das casas. Eles se conheciam, eles se abraçavam. Se você ler o começo de Atos, fala que entre eles não havia necessitado algum. Porque quando tinha algum necessitado, eles vendiam suas propriedades e repartiam entre eles. Por quê? Eu só posso conhecer a sua necessidade se eu conviver com você.
As pessoas conviviam, havia integração. Ninguém era um estranho, porque eles se integravam. O mais tímido ao mais extrovertido, eles se integravam e se relacionavam. E meus irmãos, essa é uma maneira de nós entendermos como eu posso fazer parte. Como eu faço parte? Você faz parte, meu irmão, se integrando no corpo da igreja. Se integrando no corpo. Quinto lugar. Eu não vivo sem uma célula, sabe por quê? Porque por ela, nós suprimos as necessidades do próximo. Gálatas, capítulo 6, verso 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, enquanto você tiver oportunidade, faça o bem a todos. Especialmente quem? É no ambiente da célula. Irmãos, a gente podia abrir aqui, ouvir testemunhos. Quantas pessoas que não passaram por dificuldades, sejam quais for elas, em que a célula não assistiu essas pessoas. Quantas pessoas não passaram dificuldades, em que a célula não trouxe a dificuldade, muitas vezes, ao corpo pastoral da igreja, da comunidade, e a igreja pôde ajudar, pôde interferir, pôde socorrer. Por quê? Porque o pastor tem uma bolinha de cristal, a água que ele toma é água benta? Não, irmãos. É porque existe algo acontecendo no meio da igreja. Os irmãos estão se relacionando. A vida deles é uma carta em branco e todo mundo consegue ler ela. Através da célula, nós conseguimos suprir as necessidades, sejam físicas e sejam espirituais. Mas é através da célula que nós conseguimos fazer isso. E aqui o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas: porquanto eu e você tivemos oportunidade, façamos o bem a todos. Enquanto você tiver oportunidade, conselho do apóstolo Paulo, enquanto você tiver oportunidade, você faça o bem a todos. Não deseje mal a ninguém, faça o bem a todos. Especialmente. O que me chama a atenção aqui é esse especialmente. Porque ele traz um foco especial ao corpo de Cristo, aos da família da fé. Nós somos uma família. Aqui está a minha família da fé. Amém. Aqui está a minha família da fé. E ele fala, fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé. E é através do ambiente celular que nós podemos suprir e assistir às necessidades uns dos outros. Irmãos, quantas vezes eu não vi células se mobilizando em oração por situações, por causas. Quantas vezes? Eu já fui dirigente de célula. Eu me lembro que quando eu dirigia a célula, quando tinha alguma necessidade que era apresentada, nós mobilizávamos a célula toda. Lembro que tinha a cadeira do visitante. Vamos para a Catiane ia para a célula, você queria levar o batata que é encardido, né, que chama André agora. Eu chamo André, a batata chama André agora, tá, irmãos? Aquela cadeira ficava vazia, porque nós orávamos por aquela cadeira toda a reunião, para que aquela pessoa fosse alcançada. Nós temos pessoas nessa comunidade hoje, que foram alcançadas pela cadeira da fé. Porque é o corpo, assistindo às necessidades, sejam elas físicas, sejam elas espirituais. Sejam elas físicas e sejam elas espirituais. É impossível você pegar a liderança dessa igreja, o corpo pastoral dessa igreja, uma igreja que tem aproximadamente 600 a 700 membros, a gente conseguir assistir todos. Impossível, irmãos. Se eu fosse visitar um a um, eu demoraria 2 anos. Para mim depois de novo na casa da Catiane comer o pão que ela faz. Irmãos, ela faz um pão bom, viu? Não é, né, Ju? Então tá aqui, ó, o pão da Catiane é bom, viu, Neuzinha? É verdade.
Você podia fazer, trazer um dia para os irmãos fazer degustação aqui, né, Catiana? Quem concorda comigo, levanta a mão. Aí, ó, tá vendo? A maioria ganhou. E através das células nós conseguimos saber o que está acontecendo. Assistir às necessidades. Interceder. Ora por fulano. Está acontecendo isso. Irmãos, a gente sabe o que está acontecendo. Por quê? Porque é através das células que as coisas acontecem. Amém? Por que eu não vivo sem uma célula? Porque é por ela que a nossa unidade é trabalhada. E se existe uma coisa que o diabo luta para destruir, chama-se a nossa unidade. Se existe uma coisa que o diabo sempre vai tentar destruir, é a unidade do corpo de Cristo. Qual é o nosso tema deste ano? Um só? Unidade. Nós da comunidade da graça valorizamos, empenhamos a nossa vida em prol da unidade do corpo de Cristo. É o nosso foco. Jesus dá essa ordem. Até que todos sejam um, como eu e o Senhor somos um. Jesus nos dá essa direção, para que os discípulos fossem um. E detalhe, o mundo vai me conhecer porque vocês são um. A unidade é algo que nós temos que trabalhar. E se existe algo que o diabo ataca, é na unidade. Com mentiras, pensamentos. E aí ele ataca assim. Sabe por quê, irmãos? E sabe qual a principal arma dele? São as nossas realidades. Porque nós somos pessoas tão diferentes. Pessoas com histórias de vida tão diferentes. Culturas muito diferentes. Mas é no ambiente da igreja. É no ambiente da célula. Que é um ambiente de crescimento. Em que ali a nossa unidade é trabalhada. A nossa unidade é trabalhada. Porque ali, presta atenção, ali os nossos irmãos enxergam em nós aquilo que nós não enxergamos. Ali as pessoas enxergam em nós aquilo que nós não enxergamos. Por isso que o ambiente de comunidade é um ambiente de crescimento. E o Senhor nos deixa uma missão, em que eu e você precisamos trabalhar em prol da nossa unidade. Trabalhar em prol da nossa unidade. O Senhor está chamando aqui, que vocês sejam ativadores de unidade em nome de Jesus. Pessoas que trabalham pela unidade. Pessoas que dão sua vida por isso. Pessoas que andam numa mesma visão, nos mesmos valores. Pessoas que creem igual. Pessoas que trabalham em prol disso. E preste atenção, porque assim nós conseguimos alcançar o nosso alvo. Porque, sabe como o diabo destrói uma igreja? Através de divisão. Através de divisão. Mas o Senhor nos chama a nós sermos um. Amém? Em 7º lugar. Por que eu não vivo sem uma célula? Porque é através dela que eu cresço no reino. É através do ambiente celular que eu cresço no reino. É através dela. Atos 13:3 diz: assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Deu um destino para aqueles homens. É através do ambiente celular. Uma vez uma pessoa chegou em mim e falou assim: como é que eu faço para ser pastor da comunidade da graça? Falei, você começa assim, você vai para a célula, depois você vai virar auxiliar, depois você vai virar dirigente, depois você vai virar supervisor. Aí você começa já fica diferentinho pra gente. Irmãos, é no ambiente da célula. Os nossos músicos, todos estão em células. O pessoal do staff lá, porque é no ambiente da célula que nós conseguimos trabalhar, e é no ambiente da célula que nós crescemos. Eu queria te dar uma notícia. Você tem um destino no reino. Amém. Você não é um peregrino perdido pelo mundo gospel, não, irmão.
Você tem um destino no reino de Deus. Você tem um destino. O Senhor te chamou para algo. Deus te chamou. Você tem um chamado de Deus na sua vida. Você tem um chamado. Pode ser de evangelista, pode ser de músico, pode ser de ministro, pode ser de pastor, pode ser... Você tem um chamado. Você tem um destino no reino. Agora eu lhe pergunto, o que você está fazendo por isso? O que você está fazendo por isso? No ambiente de igreja família, que é o nosso ambiente, uma igreja família, o que ela faz? Ela gera filhos. E filhos são como flechas, que não foram feitos para ficar na aljava, foram feitos para ser lançados. Portanto, você tem um destino no reino de Deus. Amém. Repita para quem está do seu lado, você tem um destino, irmão. Você tem um destino no reino de Deus. Eu não sei qual é o seu chamado. Eu não sei qual é o seu dom. Eu não sei qual é o seu talento. Eu não sei. Mas o que eu sei te dizer aqui é que você tem um destino no reino de Deus. Para nós refletirmos em cima disso e praticarmos. O pessoal do louvor, se quiser subir, por favor. Com relação à célula, nós não podemos fazer isso sozinhos. Quem é que é dirigente de célula, levanta a mão. Os dirigentes de célula, levanta a mão. Olha lá, a Cira, a Neuzinha. Levanta a mão, quero ver vocês. Aqui também tem. Nós não podemos fazer isso sozinhos. Não podemos fazer isso sozinhos. Nós precisamos de você. Para quê? Para que nós possamos ter grupos saudáveis nesse bairro. Para que nós possamos ter grupos saudáveis ao redor aqui dos bairros ao redor. Para que nós possamos ter grupos saudáveis pela nossa cidade. Para que mais vidas sejam alcançadas. Irmãos, é através disso. A revolução pode acontecer sim, através das células. Eu creio nisso. Segundo lugar, fique firme no corpo. Você é a igreja. Fique firme no corpo, você é a igreja. Hebreus, se você quiser abrir sua Bíblia comigo, abre em Hebreus 10, 25, olha o que diz. Hebreus 10, 25 diz assim, achou aí? Sim ou não? Sim, então vamos lá. Diz o seguinte: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Então, o escritor aos Hebreus fala para mim e para você, para nós não deixarmos de nos reunir como igreja. Segundo é costume de alguns, que você sabe quem é. Nós conhecemos pessoas assim. Aí ele diz o seguinte: mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Encorajar uns aos outros. É eu caminhar junto com o André. Depois você conversa com ele, vem cá. Depois você fala, não dá conversa não, então alinhando a música. Andar um ao outro aqui, andar junto. E aí quando você vê que o André está, né? Vem cá, André, você vai caminhar comigo. O que está acontecendo com você? Uns aos outros. E como acontece isso, irmãos? É quando nós andamos juntos. É na igreja prédio. Obrigado, André. É na igreja prédio. É na igreja casa. E aqui o escritor diz o seguinte: mas procuremos encorajar uns aos outros. Aí ele fala o seguinte: ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Meus irmãos, isso aqui foi escrito em torno de 2000 anos atrás. Se ali o escritor de Hebreus falou isso, imagine nos dias de hoje. Se ali ele já dizia que estava próximo à volta do Senhor, imagine nos dias de hoje. Quem aqui sabe quando Jesus vai voltar? Ninguém sabe. Portanto, é urgente. É algo que nós precisamos nos preocupar agora. É algo que nós precisamos nos preocupar já. Em terceiro lugar, afaste-se. Repita comigo: eu vou me afastar. Mas repita com vontade, irmãos. Eu vou me afastar de quem gera divisão e não união. Romanos 16, 17.
apóstolo Paulo escreve: recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Cuidado. Porque Jesus gera união. Jesus gera unidade. E tudo aquilo que não gera unidade no nosso meio vem das trevas. Eu vou ser mais profundo agora. Todo aquele que não gera unidade no nosso meio é enviado por Satanás. Porque Jesus gera unidade. Jesus zela pela unidade do seu corpo. Ande, meu irmão, com quem promove unidade. Ande com quem promove unidade. Fuja daqueles que promovem divisão em nome de Jesus. Amém. Gostaria de orar com vocês. Coloque de pé no seu lugar. Gostaria que você... Vamos fazer algo diferente. Façam grupos de 4 pessoas.